Oi, gente! Sim, essa doula agora tem um canal aqui no YouTube também. Porque eu comecei a achar que aquele 1 minuto que a gente tinha na rede vizinha para conversar não era o suficiente para aprofundar o quanto eu gostaria quando o assunto é parto humanizado, parto normal, principalmente baseado em evidência científica. A gente precisava de um pouco mais de tempo para conversar e aqui a gente vai conseguir. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo que eu vou postar. Prometo que eu vou ser constante aqui, como sou constante lá também, combinado? E para começar, gente, eu queria falar sobre um assunto que estava super em alta nas redes sociais essa semana, que foi o nascimento do terceiro herdeiro da Virgínia, né, o José Leonardo, gente. Um nascimento aí cheio de luxo. Ela publicou um vídeo onde a gente percebe que eles fecharam uma ala da maternidade só para eles e até o papel de parede da maternidade era o mesmo do tema da recepção do neném. Mas não é sobre esse luxo todo que eu vim falar com vocês hoje, gente. Eu não consigo ignorar o fato da Virgínia ser uma mulher de 25 anos, extremamente instruída, saudável, com poder aquisitivo e que foi levada para a terceira cesárea seguida, gente. Aparentemente sem nenhuma necessidade evidente, né? E aí vocês podem estar me perguntando, Lara, mas se ela já tinha 2 cesáreas anteriores, não era melhor que ela fizesse uma terceira cesárea? E na verdade, não, gente. Na verdade, a cada cesárea que você faz, os riscos são aumentados em relação às anteriores. Nesse caso, já se sabe que uma cesárea traz mais riscos do que um parto normal. Parto normal é a melhor via para nascer, é a mais segura para a mãe e para o bebê. Então, se num parto normal o risco de hemorragia existe, numa cesárea é aumentado. Numa terceira cesárea, é 3 vezes aumentado em relação à primeira situação. Então, não era o mais saudável ela ter passado por uma cesárea novamente. Vale lembrar também, gente, que a Virgínia é uma grande influencer. Na rede vizinha, ela tem 50 milhões de seguidores. Então, são 50 milhões de pessoas, de mulheres, de jovens, de famílias que estão acompanhando mais uma vez uma cesárea acontecendo, com todo aquele luxo, a família ali se embriagando, como se fosse um jogo de futebol, como se a gente estivesse realmente assistindo a um lazer. E apesar de ser sim um momento muito maravilhoso de se comemorar, me parece que ignoram completamente o fato de que ali dentro daquela sala está rolando uma cirurgia de médio porte, né? Então, a vida daquela mãe, a vida daquele bebê estão completamente na mão daqueles médicos naquele momento, enquanto isso a família ali bebendo, se divertindo. Isso faz eu lembrar, gente, de uma coisa que aconteceu aqui quando a gente estava debatendo a questão da lei de doula, que foi aprovada ano passado com muita batalha, mas nós fomos numa reunião com o secretário da Saúde e ele perguntou pra gente se a gente queria transformar a sala de parto em uma festa com a presença das doulas dentro do hospital. O que será que ele acha agora dessa cesárea com um cantor famoso bebendo uísque enquanto a cesárea acontecia? E a falta de protocolos atualizados e humanizados de manejo dessa cesárea. Ali tudo bem transformar a cesárea em uma festa? Pois é, gente. Questionamentos que vêm na minha cabeça de doula e eu não consigo ignorar. Vale lembrar também, gente, que os riscos de um parto normal, eles são sempre minimizados com uma assistência adequada. E a Virgínia é uma mulher que tinha condições de ter uma assistência adequada, ter a melhor equipe de parto humanizado que existisse ali na região onde ela mora, né? Mas isso também não me surpreende, gente, porque já existem estudos que mostram que a mulher que tem um melhor poder aquisitivo é levada para cesáreas desnecessárias muito mais do que as mulheres que estão indo para o SUS.
Isso porque, gente, as mulheres que são levadas para hospitais privados estão sendo levadas para dentro de empresas, né, que visam lucro. E a cesárea ela é muito mais lucrativa e o ambiente hospitalar fica mais organizado quando a gente sabe que horas que o paciente vai entrar, quem vai estar exatamente nessa cirurgia, que horas essa cirurgia acaba, quanto tempo de internação exatamente essa pessoa vai ficar. Enquanto no parto normal, essa mulher não tem dia, não tem hora para chegar e é simplesmente impossível prever quanto tempo ela vai demandar do sistema. Além de que, enquanto na cesárea a gente demanda de vários recursos que visam lucro, né? Então, entra mais um anestesista, no caso dela entraram 2 cirurgiões plásticos. Num parto normal a gente não precisa de muito, né, gente? Um paninho, um sonar para auscultar o neném, uma enfermeira bem capacitada, uma pediatra bem capacitada, é o suficiente para um parto normal acontecer. A cesárea da Virgínia, gente, ela reflete exatamente o cenário em que a gente vive, onde uma cesárea, uma cirurgia de médio porte, é vista como um evento tranquilo, um evento de festa, para a família toda participar. E o parto normal vem sendo cada vez mais demonizado aí, né, pelas pessoas, principalmente pela falta de informação correta, atualizada sobre o parto humanizado. E aqui, gente, eu não quero falar sobre todo aquele luxo, tudo aquilo que envolve essa cesárea, que lógico, também tem várias camadas pra gente discutir aí. Mas, na verdade, eu quero falar sobre a banalização de um processo cirúrgico, como se fosse a coisa mais natural, como se fosse o meio mais adequado. A gente está falando de uma influencer que tem 50 milhões de seguidores e que se inspiram nela. E em nenhum momento ela fez o favor de passar uma informação correta, explicar o porquê ela foi operar. Na verdade, quando ela falou que por conta de já ter 2 cesáreas, ela só poderia ter uma cesárea novamente. E a gente sabe que isso não é verdade. Então isso deixa a gente realmente preocupada. E isso que me motivou a vir aqui fazer esse canal. Porque eu comecei a ver a necessidade que a gente tem de realmente falar abertamente e de forma simples sobre parto humanizado. Já se inscreveu aqui? Vale dizer também nesse vídeo, gente, que são pouquíssimos os casos onde é necessário agendar uma cesárea. A OMS diz que 15% dos nascimentos precisam ser via cesariana. Porém, desses 15%, gente, ainda é uma parcela pequena de casos onde realmente a gente precisa agendar uma cesárea, como, por exemplo, uma placenta prévia, um descolamento prematuro de placenta, uma ruptura de vasa prévia, que são coisas que realmente demandam aí o agendamento de cirurgia, porque o trabalho de parto pode colocar em risco a vida desse bebê. Entretanto, na maioria dos casos de cesárea, ou a gente pode esperar a mulher entrar em trabalho de parto e aí sim operar, ou a gente só vai entender que realmente é necessário uma cesárea durante o trabalho de parto. Então, ela não precisaria ter agendado essa cesárea. Mas vale dizer que com certeza para o médico dela é muito mais lucrativo, fica mais organizada a vida dele quando ele sabe que tal dia, tal horário ele vai entrar na sala e tal dia, tal horário ele vai sair daquela sala. Isso também vale para ela, que é uma empreendedora, tá aí com um negócio que gira milhões por lançamento que ela faz e ela também quer ter a vida dela bem organizadinha. Então, eu acredito que eles se baseiam nisso para justificar essa cesárea, sem uma indicação real, né, clínica. Agora, se o seu caso não é nenhum desses que eu citei, o seu médico está insistindo em agendar uma cesárea com você, recomendo que você procure uma doula aí da sua cidade para conversar sobre o cenário obstétrico e, de repente, ela vai te direcionar para algum médico, enfermeira obstétrica, obstetriz, que tenham um conhecimento mais atualizado e vão poder te dar uma indicação clínica real do que tem que acontecer com você, se dá para você seguir em busca do parto normal,
se dá para você entrar em trabalho de parto e aí sim operar. Como são muitos casos que a gente vê aí, como a apresentação córmica, que é a apresentação transversa do bebê, a mãe pode, entrar em trabalho de parto. Também aqui na minha região, partos pélvicos, quando o bebê tá com o pezinho ou o bumbum para baixo, no plantão não acontece, mas a mulher pode entrar em trabalho de parto. Então existem vários casos aí onde você poderia entrar em trabalho de parto para depois operar, garantindo que o seu bebê escolheu a hora de nascer, garantindo que vocês dois vão receber aquele coquetel hormonal do trabalho de parto que só traz benefícios, e aí sim ir para uma cirurgia sem a data agendada, que é um dos pesadelos de quem trabalha com a humanização, mas é extremamente comum no nosso país e vem sendo incentivado, como a gente vê, até por grandes influencers. Não entendam nesse vídeo que eu estou dizendo que a mulher não tem direito de escolher a via de parto dela, gente. Vocês têm o direito de escolher a via de parto que vocês querem parir. Mas vale lembrar que o Ministério da Saúde, a OMS, são muito claros quando eles dizem que o parto normal é a melhor via de nascer. Então, se você for direcionada para uma cesárea, que seja com razão, com justificativa e que você faça a sua escolha de forma consciente. Se você quer aprender mais sobre parto normal, ouvir falar mais sobre isso, fica aqui nesse canal, deixa eu curtir aqui para me incentivar a trazer mais vídeos como esse, que logo eu tô de volta aqui com um novo conteúdo para vocês, combinado? Até a próxima!